foi? Perfeito, então. Bom, gente, agora nós vamos iniciar a nossa segunda aula de assistência de enfermagem à oncologia, dando continuidade com a nossa de ontem, que foi uma breve introdução, né, do que seria a oncologia, algumas funções dos técnicos de enfermagem frente a essa nova área de trabalho e um pouquinho da história da oncologia. Hoje, como eu mostrei no plano de aula de ontem, nós vamos revisar um pouquinho sobre biologia celular. Geralmente esses assuntos que eu dei hoje, a maioria dos senhores viram no ensino médio e no ensino fundamental. E vocês precisam ter em mente todos os conceitos celulares para entender a oncologia propriamente dita, que eu já vou iniciar ela amanhã. Tá ok? Vamos lá. O nosso material da aula de hoje, que eu vou enviar para os senhores, ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem uma linguagem bem acessível, ele é bem resumido. Eu utilizei ele mais pela credibilidade da instituição e também pelo fácil acesso a todos, tá ok? Daí logo mais eu envio ele a todos. O título dela é Citologia, daí eu vou explicar para vocês de antemão o que seria essa citologia, mas antes eu tenho que dar uma introdução dos níveis de organização do corpo humano. Seria o seguinte, gente. Quando vocês estão estudando um organismo vivo, tá aqui o organismo, ensino para os senhores que esse organismo ele é formado de sistemas, e esses sistemas são formados por órgãos, esses órgãos, por sua vez, é formado por tecido, e esse tecido é formado por células. Didaticamente, geralmente o pessoal vai de trás para frente, que é da menor partícula para a maior. Por exemplo, o conjunto de células forma um tecido, o conjunto desses tecidos formam um órgão, e o conjunto desses órgãos formam um sistema, e o conjunto desses sistemas forma um organismo vivo tal qual conseguimos visualizar. A ciência que estuda órgão, sistema e organismo, no modo geral, é a anatomia, estudando apenas a estrutura. Se eu for estudar o funcionamento dessas estruturas, seria fisiologia. A ciência que estuda tecido, nós chamamos de histologia. E a ciência que estuda as células, que vai ser o nosso caso da aula de hoje, chama-se citologia. Então, citologia nada mais é do que a ciência que estuda essas células. E o que seria... O que seria essa célula? Célula é a menor unidade funcional de um organismo. Vocês podem questionar o seguinte: existe algo menor do que uma célula? Sim, existem os átomos e os constituintes desses átomos. Porém, eles não têm função. A célula já é funcional. Então, a menor partícula funcional de um ser vivo é a célula. Tá ok? Para não haver essa confusão. Um pouquinho da história da célula, com a descoberta dela e, por consequência, o início dos estudos de citologia. Em 1665, um pesquisador inglês, Robert Hooker, ele observou aquelas cortiças que serviam naturalmente para tampar aquelas garrafas de vinho. Hoje, elas também são utilizadas, porém... como tem muita substância sintética, algumas indústrias optam por utilizar essa. Mas se for de origem vegetal, animal, ainda se utilizam essas cortiças. Ele observou que essas cortiças eram formadas por pequenos orifícios. Uma parte grande formada por orifícios menores, por uma partes menores. E cada orifício esses compartimentozinhos que os senhores podem observar nessa foto aqui, ele chamou de cela. Então, célula, daí originou o nome célula que nós conhecemos hoje. Ele que deu o estopim de tudo na citologia, porque como nós vimos ontem, as estruturas dos corpos vivos eram estudado meio que secretamente, correndo da Igreja Católica, de uma maneira mais macroscópica, que dava para ser vista a olho nu.
E esse estudo era feito pelos anatomistas, como nós vimos ontem. Porém, quando ele começou a observar essas estruturas menores, que não dava para ser vista a olho nu, ele deu origem à nova ciência citologia. E depois dele, foram criando os novos instrumentos para a chamada microscopia, que seria a ciência dos microscópios, para observar essas estruturas invisíveis, tá? E esse daqui foi o primeiro utilizado por ele. Um dos sucessores dele foi o Anton, o holandês Anton, que ele criou esse novo dispositivo, que também era um microscópio, porque se der para aumentar o campo de visão humano, já pode ser considerado um microscópio, mesmo que primitivo, tá? Como esse, que era só os mecanismos com ferros e algumas poucas lentes. E nesse microscópio dele, apesar de arcaico, ele já conseguiu observar as células vermelhas do sangue, que eu vou explicar para os senhores na nossa aula de introdução à hematologia. Só um minuto respondendo a colega. Eu vou dar uma aula só de hematologia para explicar para vocês todos esses componentes. Além das células do sangue, ele observou algumas bactérias maiores, alguns protozoários e sêmen de alguns animais, porque a célula sexual masculina, no caso o espermatozoide, ela difere de tamanho dependendo da espécie. Daí, aqueles que tinham um tamanho um pouquinho maior, ele conseguiu observar nesse microscópio dele, tá? Aliado a isso, com essas descobertas, começaram os estudos da citologia. Tem alguns colegas tentando entrar, só um minuto. Do Ellen já tá dentro da sala, que eu tô conseguindo observar a mensagem dela. Porque, olha, os alunos que estão dizendo, eles estão todos aqui, que eu tô conseguindo visualizar a mensagem. Pode ser o sinal de internet, que realmente está horrível hoje. Mas vamos dar prosseguimento, gente. Conhecendo a existência de umas células, começaram a estudar as partes que compunham ela. E as três principais que a gente vê nas literaturas são a membrana plasmática, que é toda essa parte que envolve a célula, a grosso modo, dito pelo lado de fora. Essa parte intermediária, que é a parte líquida, onde ocorrem todas as reações químicas da célula, a gente chama de citoplasma. E no interior dela, nós temos o núcleo, que ele é responsável por armazenar o nosso material genético, no caso as fitas de DNA e as fitas de RNA. Cadê ele? Ai, meu Deus. Eu estou colocando novamente o material.
Já a gente está conseguindo voltar a ver, visualizar? Estão vendo o material? Tem alguém com o microfone ligado, gente. Já? Vou colocar agora novamente. Visualizaram? Hoje realmente está horrível. O questionamento aqui é o seguinte: se todas se originam de uma cópia de uma anterior, quando que surgiu a primeira? Daí tem as teorias de evolução que não cabe aqui, tá? E outro pensamento é que a célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Eu falei para vocês que um dos componentes básicos de uma célula é o núcleo, e dentro dele está armazenado o nosso material genético, as fitas de DNA e de RNA, onde nela está transcrita todas as informações individuais das pessoas, tá ok? Dos seres vivos, no modo geral. Então, se não tem célula, não tem características hereditárias. No total, assim, no geral, cada indivíduo, nós, por exemplo, temos metade do material genético dos nossos pais e metade do material genético da nossa mãe. E esse material genético está armazenado no interior das células dele. As células podem ser divididas em dois grandes grupos, gente. Em células procariontes ou procariotos, do jeito que está escrito aqui, e células eucariontes ou eucariotos, como apresenta aqui na apostila, tá? As células procariontes, vocês podem perceber aqui, no caso de uma bactéria, elas não têm núcleo, mas elas têm material genético, só que elas não têm núcleo que guarda esse material genético. Já as eucariontes, elas possuem um núcleo bem definido, delimitado, e essa delimitação, para formar esse núcleo, é uma membrana que nós chamamos de carioteca. Então, outra diferença entre um procarionte e um eucarionte é que os procariontes não têm carioteca, por isso que o material genético deles fica assim, livre e espalhado. Já o procarionte não, ele é armazenado e delimitado. Aqui no caso, uma célula animal, o núcleo aqui com a carioteca e o material genético. Uma célula vegetal, da mesma maneira. E uma célula fúngica, também apresenta essas estruturas, tá ok? Alguma dúvida até aqui? Não? Perfeito, vamos dar prosseguimento então. Esses organismos formados por células, por sua vez, eles são divididos em dois grandes grupos, gente. O primeiro grupo nós chamamos de seres unicelulares, que são aqueles organismos que são formados apenas por uma única célula. E os seres multicelulares, também chamados de pluricelulares, que são compostos por várias células. Os organismos que nós conseguimos enxergar a olho nu, eles são pluricelulares, porque eles são formados por mais de uma célula. Os outros são microscópios. No caso, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Algumas bactérias e algumas algas e protozoários, eles são
unicelulares, formados apenas por uma única célula. Essas algas, no caso dessa imagem aqui, gente, elas são microscópicas, a gente encontra ela muito no mar. E as multicelulares ou pluricelulares são os animais e os vegetais, inclusive o ser humano, tá ok? Essa célula eucarionte com núcleo, com todas as demais organelas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, as organelas que compõem essa célula, ela sofreu, ao longo do tempo, um processo de mutação e ela foi se aperfeiçoando de uma ancestral simples e ela foi se especializando cada vez mais e agregando novas estruturas que, ao invés dela desenvolver, essas estruturas foram agregadas a ela. No caso aqui, ó, vocês observem muito bem e lembrem dela daqui a pouco, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que a gente chama de mitocôndria, tá ok? Por sua vez, essas células, elas têm uma camada externa, como eu disse para vocês. As células procariontes têm, e as eucariontes também, têm membrana plasmática. Mas além da membrana plasmática ou membrana citoplasmática, na parte externa tem uma outra estrutura que delimita ela, tá? Pode ser a membrana, glicocálice, parede celular, no caso de bactérias e fungos, e cápsula em caso de bactérias resistentes. O que seriam essas bactérias resistentes? São aquelas que, além de ter parede celular, ela tem uma outra estrutura do lado de fora, que faz ela ficar muito mais forte na ação de alguns antibióticos. São aquelas bactérias que nem todos os antibióticos conseguem agir sobre ela, tá? Vamos ver primeiro o glicocálice. Tá aqui, ó. Citoplasma, membrana plasmática e o glicocálice, toda essa estrutura ao lado de fora. Ok? A parede celular, que eu disse para vocês que tem em algumas bactérias, em alguns fungos e em algumas plantas também tem essa parede celular, tá aqui, a parede celular. E a cápsula, que é as bactérias resistentes. Vocês podem ver, ó, que é toda essa estrutura do lado de fora. Ela tem a parede celular igual ao anterior, para dar forma, né, e proteger ela. E também tem cápsula, que é uma proteção extra. E aqui está algumas referências que essa faculdade utilizou para esse material. Mas além dessas três estruturas básicas da célula, gente, nós temos outras que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. A membrana... Espera aí só um minuto. Tá carregando. Aqui, ó. Membrana plasmática, que nós vimos, que ela delimita toda a célula e ela também tem como função reconhecer as substâncias que estão no lado de fora das células e autorizar ou não a entrada delas, tá ok? O citoplasma, que é toda essa parte aqui, ó, de parede, e o núcleo, onde fica armazenado o material genético. Tudo que está ao redor, que nesses três, nós chamamos de organelas. E cada uma desempenha uma função específica no funcionamento dessas células, tá ok? O primeiro que eu vou mostrar para os senhores é esse daqui, ó, que nós chamamos de retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele tem como principal função a síntese de lipídios e de proteínas. Só que além do liso, nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso? Vocês estão percebendo que tem tipo um círculozinho, uns pontinhos aqui? Esses pontinhos são ribossomos. Os ribossomos, eles têm como função a síntese de proteína. E como o retículo endoplasmático ele já faz síntese de lipídio e de carboidrato, os dois trabalhando junto faz uma síntese muito intensa, aumenta essa produção de proteína, tá ok? Essa daqui, gente, é a mitocôndria que eu falei para vocês, que ela tem como principal função a respiração celular e a produção de energia através de um combustível que nós chamamos de ATP. Então, se eu perguntar para vocês qual é o combustível que a célula utiliza para
produzir energia, o nome dele é ATP, que na verdade é uma sigla para a palavra adenosina trifosfato. Por que que ela tem uma particularidade se comparada às demais, gente? Ao redor dela tem uma membrana, as outras não, mas a mitocôndria, no modo geral, ela tem uma membrana. O que sugere que inicialmente, nos primórdios, ela não pertencia a essa célula. Então foi meio que uma troca. A mitocôndria iria produzir energia e fazer a respiração celular, e a célula, por sua vez, iria utilizar essa energia e dar uma proteção a ela, tá? Porque ela era muito vulnerável sozinha. Essa é uma das teorias. Além disso, ela se diferencia pelo seguinte: ela tem DNA próprio. Nenhuma organela tem DNA próprio, porque todo o nosso DNA, como eu disse, está envolto no interior do núcleo, guardando todas as nossas informações genéticas. Só que a mitocôndria não, ela tem um DNA próprio que nós chamamos de DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial, gente, na passagem de informações no processo de formação de um indivíduo, quando um óvulo e um espermatozoide se juntam, a gente só recebe o DNA mitocondrial da mulher. Então, ela que é responsável por gerar esse DNA mitocondrial para os indivíduos, tá? O espermatozoide tem mitocôndria? Ele até tem. Só que no processo de fecundação ele perde e fica somente o DNA mitocondrial do óvulo. Então, todo o DNA mitocondrial que nós temos é de responsabilidade advindo das nossas mães, ok? Além disso, deixa eu ver se tem mais alguma estrutura específica. Nós temos o complexo de Golgi, também chamado de aparelho de Golgi. Ele tem como principal função excretar tudo aquilo que a célula não produzir. E essa outra aqui, que nós chamamos de lisossomo, ela é responsável por fazer a digestão de tudo que a célula precisar. Vocês vão lembrar dele um pouquinho, que nós vamos precisar dessa enzima digestiva no próximo processo, tá ok? Que eu preciso que vocês lembrem. E essa verdinha aqui é o centríolo. O centríolo, ele auxilia na divisão celular, que também é de super importância, tá ok? Conhecendo essa estrutura básica, que vocês podem verificar na apostila, tá? Que eu coloquei as principais e as funções bem organizadas para facilitar no estudo dos senhores, eu preciso que vocês conheçam que é de grande importância para a oncologia um processo que nós chamamos de apoptose celular, que seria esse daqui, gente. O que seria a apoptose celular? A grosso modo, seria uma morte programada da célula. É um estímulo de autodestruição que as células têm. Serve da seguinte maneira: se uma célula já está muito antiga ou ela está com algum tipo de comprometimento, naturalmente, ela, pelo tempo de validade e pela apoptose, ela se autodestrói. E como ela pode fazer isso? O mecanismo de a apoptose celular é um pouco complexo, mas a grosso modo seria da seguinte maneira: vocês lembram dos lisossomos que eu disse para vocês que eles são responsáveis por fazer a digestão? Dentro dele tem enzima digestiva. Entre outras coisas que acontecem na apoptose celular, eles abrem e libera todas essas enzimas digestivas para digerir e, por fim, autodestruir as células, tá ok? Esse mecanismo é importante porque todas aquelas células que estejam com defeito ou que já passaram no prazo serão eliminadas. Por exemplo, se o organismo reconheceu que uma célula pode potencialmente no futuro causar câncer, elas vão ser deletadas. Então elas passam pelo processo de apoptose celular, se autodestrói e já evita o surgimento de um possível câncer. Porém, esse mecanismo não é 100% eficaz, porque senão não existiria a formação de tumores e o desenvolvimento dos mais diversos tipos de cânceres que nós vamos estudar na
nas próximas aulas, tá? Mas sim, ele é um mecanismo de defesa muito bom. Deixa eu ver. Levando em consideração que essas células que são mais antigas, elas começam a apresentar falha, tá? Como eu disse para vocês, nos processos de divisão celular, uma célula, dependendo do processo específico, né, origina duas células. Nós falamos o seguinte na ciência, que uma célula mãe origina duas células filhas. Ou seja, ela faz uma cópia dela. Uma cópia dela. E essas duas, por consequência, assim, vão produzir mais duas, vão originar 4. Essas 4, 8, 8, 16, 16, 32. E assim vai indo. Só que, como vocês viram, é sempre cópia de uma cópia. Se vocês forem pensar na seguinte situação, vocês pegarem um documento original, tirarem uma cópia, já vai sair, não vai sair com a mesma qualidade do original. Dessa cópia você tira mais uma cópia. E dessa cópia de cópia você tira uma cópia e vai seguindo o processo. Vocês vão notar que a qualidade vai diminuindo. A qualidade diminuindo, acontece o processo que nós chamamos de envelhecimento. O que é o envelhecimento? Nada mais é do que essas cópias de cópia, que apresentam algumas deficiências, que a ciência está tentando retardar ou mudar esse mecanismo. Mas isso é algo ainda muito distante, tá ok? Até aqui, vocês tiveram alguma dúvida? Gente, alguma dúvida até aqui? Olha, eu preciso que vocês façam o seguinte agora.